Muito bom dia, meu querido aluno, muito bom dia, minha querida aluna. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejam muito bem, estejam bem, com saúde, motivados para essa aula e, sobretudo, estejam de fato se cuidando. Se cuidando. A gente vive um momento atípico, né? E a gente precisa se cuidar, cuidar das pessoas que a gente ama. Eu sou o professor Denilson, é uma alegria, um prazer, um privilégio, uma satisfação tê-los, vocês aqui comigo nesse momento de aula de Sociologia. É uma aula importante que vale a pena a gente estudar, se preparar, sobretudo para a prova do Enem. Prova do Enem, turma. Então, nessa aula nós temos essa novidade. Nós vamos resolver uma questão do Enem. O ensino médio já também prepara o aluno para essa prova, para essa grande prova que é onde os alunos realmente eles focam, se empenham porque eles querem ter sucesso, querem tirar boas notas e ser aprovado, né? Ser aprovado e de fato vale a pena, aluno, vale a pena mesmo todo sacrifício, todo empenho, porque, como eu sempre digo, né? Se você tem o conhecimento, você já queria o conhecimento, ele é seu e nada, ninguém vai tirar de você. Isso é muito importante. Sempre eu peço para você pensar nisso. E, como eu sempre digo, espero que vocês estejam motivados, pensamento positivo, confiante em si mesmo. Confiante em si mesmo porque você é uma pessoa muito capaz, tem grandes habilidades e, sobretudo, aluno, sobretudo você aluna, minha querida, meu querido, tenha fé em Deus. Nunca perca a esperança, a fé, de confiar em Deus. Nunca perca esse jeito especial de a gente praticar a fé, a esperança, porque Deus, Ele é mais, Ele pode, Ele é todo poderoso, é o Deus da nossa vida e é Ele de fato que nos dá coragem, que nos dá saúde, que nos dá as condições necessárias para vivermos a nossa vida, para trabalhar, para estudar, para fazer as nossas tarefas do dia a dia. Portanto, não perca a esperança em Deus. Tenha sempre um momento de oração, um momento de espiritualidade, porque é isso que nos motiva, é isso que nos dá coragem, é isso que nos impulsiona para fazer os nossos trabalhos, os nossos estudos, ok? Então, é um privilégio estar com você nesse momento. Eu peço, assista a videoaula até o final, que vocês vão ver que vale a pena, ok? Vamos avançar. É importante nós rever a aula anterior, né? É sempre importante nós rever a aula anterior. Para que a gente possa realmente deixar algumas ideias claras na nossa mente e assim não esquecer mais. O nosso assunto da aula anterior foi o poder político, poder e política no Brasil, tá? Você sabe, a gente já estudou sobre o conceito de poder, política e agora nós vamos revisar um pouco sobre tudo isso a partir do Estado, a partir do próprio país, que é o Brasil. O Estado é uma estrutura de poder e uma organização burocrática, né? É uma das características, né, quando se fala em Estado, né? Estado, como eu já frisei para vocês, aqui está se referindo ao país, ao Brasil, enquanto nação, tá?
Então, o Estado é uma estrutura, tá? Muito grande, tá? Que tem uma organização, que tem uma burocracia que é importante, tá? Depois temos como organização burocrática, o Estado pode ser dividido em três partes, como a gente já verificou, né? E a gente vai ver agora. Setor governamental são as agências decisórias, administrativas e regulares, né? Você sabe que o Estado ele é constituído de três poderes e esses poderes são divididos, no caso aqui, dos nossos estudos. Setor produtivo são empresas públicas como a Petrobras, Caixa Econômica Federal e outras mais que está mais já no setor produtivo. E depois tem o setor financeiro, os bancos controlados pelo governo, né? Os bancos públicos, podemos dizer assim. E eu coloquei para vocês que é uma imagem que diz muito, é onde está concentrado toda a nossa administração pública, esplanada dos ministérios. Então, dá para a gente perceber o quanto tem de poder, todos os poderes estão representados aí nessa imagem, né? Cada os ministérios e tudo mais. Dá para a gente entender o seguinte, o potencial, a grande estrutura que é o Brasil, tá? E parece algo muito distante de nós, né? Essa é uma reflexão que eu gostaria de fazer com vocês. Parece muito distante de nós, mas não é. Sabe por quê? O povo, nós enquanto povo, nós temos o poder de colocar nesse ministério, na administração, o poder passa pelas nossas mãos. É o povo que escolhe. Se tem um povo aí que comanda o nosso país, esses são os nossos representantes que foi escolhido pelo povo. Então, o poder, como já dizia um filósofo, John Locke, se eu não me engano, o poder emana do povo, tá? Então, não é algo muito distante de nós. A gente tem que compreender toda essa estrutura de governo, de país e participar cada vez mais do destino do nosso país. Isso é importante, né? E nosso assunto de hoje, democracia participativa e representativa, tá? Democracia participativa e representativa, nós vamos estar refletindo e discutindo sobre esse assunto. Cientistas políticos têm defendido a tese de que a atual democracia não pode de modo algum se assemelhar àquela da Grécia Antiga. Portanto, não pode ser mais direta, isto é, um sistema político no qual os cidadãos participam diretamente e não admite a existência de representantes. Na Grécia Antiga é assim, tá? Hoje é bem diferente. Hoje, na atual situação, na nossa realidade agora, sobretudo relacionado ao Brasil, a nossa política, a nossa democracia, ela é representativa. A gente escolhe um representante, tá? A gente delega uma pessoa, podemos dizer assim, para trabalhar para o nosso bem, trabalhar para o desenvolvimento coletivo, tá? E a gente escolhe os representantes que vão fazer isso, tá? Diferente da democracia da Grécia Antiga, né? Que não tinha representante, certo? Muito boa esse esclarecimento. A forma de democracia contemporânea tem as seguintes características, turma,
um detalhe muito importante, muita atenção a esse item, tá bom? As características da democracia atual. Ela, ela não é direta, tá bom? Ela não é direta, mas é representativa, tá? Isso aí é um dado que a gente já não vai esquecer mais. Aqueles que obtêm a quantidade de votos necessária assumem o poder. Então, já que é representativa, então acontece a eleição para poder nós escolhermos quem vai nos representar. E vai nos representar aquela pessoa que obteve maior voto. É dessa forma, maior quantidade de votos, certo? Os representantes, que são as nossas lideranças, né, devem ter o poder para legislar e impor suas decisões, tá? Se ele é representante, lógico que ele já tem o poder e ele vai legislar, vai fazer o que ele tem no seu programa de governo, tá? Então, olha essas características aí muito importantes, tá? A nossa democracia ela é representativa, a pessoa ela é eleita com a maior quantidade de votos, tá? E ela tem o poder para impor suas decisões, ela tem o poder de legislar, certo? Ótimo. Para que esse procedimento funcione adequadamente, exige-se que as eleições sejam competitivas. É uma das características da democracia, né? Competição. Participação de vários grupos políticos com propostas diferentes, tá? E de boa reputação, tá? Então, uma das coisas importantes na democracia é isso, a competitividade entre os grupos políticos. Você sabe que a democracia ela possibilita ter vários grupos políticos, cada um com as suas ideias, cada um com suas ideologias, ok? Como a todos os eleitores guardadas algumas restrições, então você sabe que no Brasil a pessoa só pode votar a partir de 16 anos. 16 anos a pessoa já pode votar, porém não é obrigado. É obrigado a votar só com 18 anos, certo? Uma informação importante aí para vocês. Guardadas algumas restrições, restrições relacionadas à idade. O mesmo peso político, cada cabeça um voto. Para isso, isso para que funcione a igualdade política. Em outras palavras, o seu voto ele tem o mesmo peso do que um voto de um prefeito, de que um vereador e assim por diante, certo? Isso é igualdade política, certo? Acho que esse esclarecimento é importante para você, aluno. O sistema de partidos no Brasil. Desde os anos de 1980, com o fim da ditadura militar, o sistema político brasileiro tem apresentado uma série de contrastes. A gente vai verificar isso aí, em que consiste esses contrastes, certo? Atualmente, as disputas maiores estão estruturadas em dois principais partidos no Brasil, PT e PSDB. Falando da atualidade, já está um pouco diferente, mas é só para nós entendermos o contraste, tá? No Brasil tem vários partidos políticos, mas às vezes o poder, as decisões, quem detém de fato o poder, são pequenos grupos, 1, 2, 3 grupos. Quando eu falo de grupo, estou falando de partidos, tá? Então, por isso que ele fala de contrastes, tá? Então, às vezes, o
o poder político no Brasil está concentrado na mão de um ou dois grupos. Por isso que ele fala de contrastes, tá? Veja como a nossa democracia ainda precisa avançar. O sistema de partidos no Brasil tende a uma fragmentação, de fato é isso mesmo, progressiva. Há muitos partidos representados na Câmara dos Deputados e muitos deles com pouca ou nenhuma representatividade social. Tá? Isso que eu comentava com vocês. Tem partidos que têm pouco poder, digamos assim, não conseguiram eleger deputado, prefeito, senadores do seu partido, e por isso que às vezes na Câmara dos Deputados não tem nenhuma representação, ou se tem é muito pouca e às vezes não tem nenhuma. É por isso que fala de fragmentação, tá? Boa informação, né? O sistema de governo do Brasil, tá? Turma, falando ainda de partidos políticos, no Brasil, como vocês podem conferir no livro, tem posso dizer muitos partidos políticos, cada um com a sua estrutura, cada um com a sua ideologia, cada um com o seu modo de pensar, com o seu modo de ser. Porém, muitos partidos têm pouco poder. Muitos partidos têm poucos prefeitos, poucos vereadores, senadores, deputado federal, estadual. E se tem pouca representatividade, significa que esse partido tem pouco poder, tá? Então, a gente é um dado muito importante para nós compreendermos de fato como funciona a política no Brasil, certo? E daí o sistema de governo do Brasil. Qual é o sistema de governo? O presidencialismo. É o sistema de governo no qual o chefe do executivo, tá? Aquele que governa de fato, tá? Do ponto de vista da política, tem o poder maior do país, isto é, eleito diretamente pelo voto popular, eleito diretamente, o povo escolhe, por isso que eu falava para vocês anteriormente, que a esplanada dos ministérios representa uma potência, um poder, e todos que estão lá, de certa forma, foi o povo que os colocou, tá? Então, por isso que é muito importante a nossa participação política para nós tomarmos bem as nossas decisões, escolhermos bem os nossos representantes. E a escolha dos nossos representantes passa pelo nosso voto, pela escolha, pela confiança que nós depositamos nos políticos. Certo? Já o parlamentarismo, o executivo é formado em virtude da força dos partidos eleitos. Então são os partidos que o elegem e o escolhem. É dessa forma. Mas acho que muitos já sabiam dessa informação, e só para enfatizar mais, o presidencialismo é o que predomina no Brasil. Tá? Nós temos presidente da República. Coalizão é um termo importante, muito presente na política e em estudos sociais. Coalizão se refere a acordos entre partidos para ocupar cargos no governo. Tá? É como se fosse a união de alguns partidos para ocupar grandes cargos no governo e assim ter força, poder de decisão. Isso é importante, poder de decisão.
Muitas vezes a colisão é feita para sustentar um governo, dando suporte político no legislativo. Olha só o quanto é importante, pessoal. Tudo passa, de certa forma, pelo poder legislativo, porque lá que são feitas as leis, né? Isso é muito importante. Então, veja como é importante, de fato, um governo fazer essa colisão para ter força e assim ele ter condições de implementar o seu projeto político, certo? O sistema político brasileiro disse ao fato de conjugar o pacto interpartidos, tá? Então, os partidos eles se juntam, tá? Isso é próprio do sistema político brasileiro, tá? Quando na época de eleição os partidos, cada um por si, digamos assim, mas depois, para eles ter força no governo, para eles ter bons resultados no governo, eles se unem, tá? Para ter o quê? Cargos importantes no governo e poder de decisão. Isso é importante, viu? Assim para governar, um presidente da República no Brasil não basta ter votos. Olha um dado importante. Ele precisa logo depois de eleito firmar acordos com outros partidos a fim de obter apoio. Gente, isso é muito importante, tá? Não basta só ele ser eleito, mas aí ele precisa fazer aliança. Outro termo que se usa, ele precisa fazer aliança com outros partidos para obter apoio e assim ter força, fazer valer o seu projeto de governo, tá? Olha como é importante de compreender bem esse assunto, até para a gente depois poder esclarecer outras pessoas que às vezes não sabem muito bem como funciona a política no Brasil, tá? Tem muita gente que infelizmente não sabe como de fato funciona o sistema de partidos, como as decisões são tomadas e assim por diante, certo? Esses apoios são fundamentais para assegurar a implementação das políticas governamentais com as quais ele se comprometeu nas eleições, tá? E de fato é isso mesmo, certo? Posso dizer o seguinte, já concluindo essa reflexão, essa aula, você enquanto político, ele não consegue fazer praticamente nada sem ter apoio do político, apoio do seu grupo e apoio das pessoas que fazem parte do seu governo, tá? Porque tudo às vezes passa por decisões e as decisões são tomadas através de votos e ele precisa de fato fazer coalizão, fazer alianças políticas e para poder implementar seu projeto, sua forma de governar, tá? E é assim que funciona a política. E aí tem presidente, ele está sempre tendo contato, relação diretamente com o seu partido que o elegeu, precisa fazer uma boa conquistar de fato a simpatia, digamos assim, o apoio do povo de dentro do seu próprio partido. Depois tem o interesse dos partidos, tá? Você sabe que os partidos têm seus próprios interesses e o presidente precisa estar conversando, precisa estar articulando várias políticas
com outros partidos. E depois tem o interesse da própria sociedade. Veja que o presidente precisa dialogar, precisa conversar, precisa articular a sua política, o seu projeto de governo com todos que o envolvem. Depois a coalizão dos partidos. Então, ele tem o relacionamento, ele com o próprio partido que o elegeu, o qual ele faz parte. Depois, o interesse dos partidos, tá? E, sobretudo, o interesse da sociedade. Devo dizer que o interesse da sociedade, de certa forma, prevalece. E depois, coalizão dos partidos para poder firmar aliança, ter apoio e conseguir implementar seu projeto de governo. Muito boa, né? E foco no Enem. Aí tem uma questão aí que a gente vai discutir sobre o Enem. Sobre o regime político e o sistema de governo do Brasil, assinale as assertivas a seguir. Desde a promulgação da Constituição de 1988, o Brasil adota o parlamentarismo? Não é, né, pessoal? Veja que uma palavra já exclui o item. Não é o parlamentarismo. Vamos para o próximo item. O presidencialismo, tá? Adotado no Brasil, é um sistema de governo no qual os representantes eleitos pelo voto governam por tempo determinado. E aí, então? Pode ser essa? Pode ser essa, sim. O sistema de governo no Brasil é o presidencialismo, certo? E ele governa os representantes eleitos, eles exercem o poder por tempo indeterminado ou é determinado? Determinado por 4 anos, né? Depois pode ser reeleito. Então, confirma essa aí. 3. O regime político brasileiro é a democracia, caracterizada pela garantia do direito de voto. Até aí, ótimo. E pelo respeito aos direitos individuais e coletivos. Certo? Certíssima. Item 2 e 3, tá? Não tem nem muito o que discutir. Se você entendeu o assunto, se você conhece, você acerta e não perde muito tempo. Isso é importante também. No Enem, nas provas, a gente não perder muito tempo, certo? E tá aí, está correto o que se afirma em letra D. Então, se está correto, é a questão, o item 2 e 3, portanto, gabarito letra D, Denilson de Deus. Tá? Então, aí eu coloquei o gabarito da página 16 e 17. Muitos alunos já fizeram, só conferir, e teve aluno que não fez ainda porque o livro chegou há pouco tempo em suas mãos, né? Mas se você já tem o livro, você já vai fazendo as atividades. Então, aí da página 16 e 17. Primeira questão, letra B. Primeira questão, letra B. Segunda questão, letra E. Terceira questão, 4. E a quarta questão, a questão 12, já vai ser, a questão 4 vai ser a letra 8, vai ser o número 8, desculpa. E a questão 5 vai ser 2, 3, 4 e 1, certo? Então é só você conferir aí direitinho no seu material, certo? E vamos. Pronto, queridos. Aqui a gente conclui a nossa aula. Espero ter sido bastante claro na explicação. Com certeza vocês terão dúvidas. Envie as dúvidas de vocês para mim e a gente vai sanando as dúvidas de vocês, tá? Foco nos estudos, tá? Todo empenho, todo esforço vale a pena de fato, e
e vamos adquirindo o nosso conhecimento necessário para a nossa vida e também para as provas que virão, certo? Meu muito obrigado e um grande abraço do professor Denilson.